Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais uma Escola Sabatina. Louvado seja Deus pela sua presença, mais uma vez estamos aqui. Hoje é a lição número 9, Satanás e seus aliados. Se você não é inscrito no nosso canal, você possa se inscrever, você possa tocar no sininho, você possa dar um like para ajudar o nosso canal aí. E compartilhe esse vídeo para que essa mensagem seja cada vez mais espalhada para nossos irmãos, amém? Se você sentiu o desejo, vamos ajoelhar e falar com o nosso Deus? Senhor Deus, maravilhoso Pai, graças a Deus pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, mais oportunidade que nos dá de estar aqui estudando a Sua palavra, Deus. Amém, Senhor. Dá-nos iluminamento, dá-nos iluminação, ilumina também a mente dos irmãos que estão assistindo e possamos chegar à unidade da fé, da Tua verdade, Deus. Amém, Senhor. Ó Deus, salva-nos pela Tua graça, perdoa nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então essa lição maravilhosa, Satanás e seus aliados. Hoje está a irmã Evilane aqui e o irmão Alexandre. O irmão Ricardo não pôde estar, que está um pouco adoentado. Os irmãos possam orar por ele e orar por nós também, amém? E o texto é Apocalipse 12:17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olha, irmão, que texto lindo. Vamos comentar aí. Apocalipse 12:17. O texto de Apocalipse 12:17 é muito importante aqui, né? O texto aqui ele fala sobre o dragão, que ele irou-se contra a mulher. Como ele foi derrotado por Cristo, né? Aqui a gente sabemos que, como o diabo foi derrotado por Cristo, toda a sua ira agora ele se volta contra a mulher e igreja, no caso, né? E aqui nós estamos falando da mulher aqui, em termos proféticos, é um símbolo, não é isso? Então, a mulher aqui é a igreja. Irou-se, e aí fala do dragão irou-se contra essa mulher, e fala que o texto fala que um determinado grupo, especifica um grupo aí, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, né? Então, aqui nós sabemos que essa mulher aqui é o remanescente fiel, e eles guardam os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus, no caso de Apocalipse 19, versículo 9, versículo 10, que diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O espírito de profecia. E é interessante que esse texto, você lê o capítulo 12 todinho, vai ver a guerra, né? O conflito cósmico. E aí o dragão irou contra a mulher, que você falou que é a igreja, e essa igreja é a igreja desde que Jesus, os apóstolos, fundou, veio vindo, 1260 anos, sempre Deus teve uma igreja, sempre Deus, pode ser um punhadinho, mas Deus sempre teve sua igreja. Irou-se o dragão contra essa igreja e foi pelejar com o restante. Quem são os restantes da sua descendência? Dessa igreja apostólica, vem vindo, Idade Média, os reformadores, isso mesmo. Os pioneiros. Quem são os restantes dos últimos dias da descendência? Os que guardam o mandamento de Deus não é os que professam, não é só professar, é só da igreja que guarda o mandamento. É aqueles que estão guardando pelo poder de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, e tem o testemunho de Jesus, que o Evilano falou, em 19:10 é o Espírito de profecia. Então, exatamente. Esse povo dos últimos dias, Evilano, que Satanás está foi pelejar, foi guerrear, eles guardam o mandamento de Deus e tem o Espírito de profecia. Eles não só creem no Espírito de profecia, não. Eles estudam e se esforçam para colocar em prática tudo aquilo que está escrito na Bíblia e no Espírito de profecia. Exatamente, e tem outro detalhe. E o texto com relação ao que fala os mandamentos, eles guardam os mandamentos, eles não tentam guardar, porque o texto não fala isso. O texto fala que eles guardam. Eles guardam os mandamentos. Eles guardam os mandamentos. E no testemunho para ministro, na página, eu não notei aqui, mas aqui no início do livro, que mostra aqui claramente, na página 133. Testemunho para a igreja, volume? Testemunho, não, isso aqui não é testemunho para a igreja, perdão, testemunho para ministros. Para ministros, né? Na página 133. 133, aqui tem uns indicativos aqui que falam algumas coisas interessantes que nós temos que ficar atentos, né? Ficar atentos. Aqui o texto ele é bem claro aqui, vamos falar que a observância, aqui vai falar dos mandamentos. Então, João aqui foi convidado a contemplar um povo distinto dos que adoram a besta ou a sua imagem. Observando o primeiro dia da semana, esse povo que adora a besta, que vai adorar a besta. A observância desse dia é o sinal da besta.
João declara: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aí dá continuação no texto, não vou ler tudo, ele diz: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. É-nos mostrado claramente que haverá dois grupos quando aparecer o novo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em que grupo desejamos ser encontrados? Eis que cedo vem, diz Cristo, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então, bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos de Deus para que tenham direito à árvore da vida. Olha, então, que bênção, né? É. O capítulo é o... Isso aqui é levar a norma de Deus. Levar a norma de Deus aqui. Mas eu vou, para não esquecer, eu não cometo esse erro de esquecer de dar as páginas dos irmãos, desse texto aqui de Apocalipse 12. Aqui você pode, irmãos, em volta desse texto tem muitas argumentações e muitos textos do Espírito de Profecia. Primeiros escritos na página 42, 58, 66, 261, no Grande Conflito na página 510, 592. E também Testemunho para a Igreja, volume 1, na página 210, 223, 237, 356. E Testemunho para a Igreja, volume 2, na página 108, também, você pode conferir lá também. E 456, 571. E Testemunho para Ministros, na página 39, na 42, na 58, na 114, 117, 133, 206 e 410. Eu vou ler um texto aqui, ó, Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 1088 a 1089. Ela vai comentar esse texto do Apocalipse 12, 17. Aqueles que amam e guardam os mandamentos de Deus são detestáveis à sinagoga de Satanás. E os poderes do mal manifestarão seu ódio contra eles na máxima extensão possível. Então, irmãos, Satanás tem um ódio terrível à sinagoga de Satanás, que nós já explicamos em outras lições, sinagoga de Satanás. Ele manifesta um ódio com a máxima extensão possível com aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Olha que coisa terrível. João previu o conflito entre a igreja remanescente e o poder do mal. Ele disse: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Se guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. As forças das trevas se unirão a agentes humanos que se entregam ao controle de Satanás. E serão vividas as mesmas cenas ocorridas no julgamento, rejeição e crucificação de Cristo. Por ceder à influência satânica, as pessoas se transformarão em demônios. E aqueles que foram criados à imagem de Deus e formados para honrar e glorificar o Criador, se torna morada de dragão. Satanás verá na raça apóstata, sua obra-prima do mal, homens que refletem sua própria imagem. Misericórdia. Então, nos últimos dias aqui, a questão da sinagoga de Satanás, que odeiam os irmãos que querem ser fiéis, o que eles vão fazer? Vão se juntar com Satanás, vai virar morada de demônio, e aí vai perseguir o povo de Deus. Então, como vai acontecer isso aí? Então, o mundo tem uma conta a acertar com Deus. Então, o que acontece? Na página 39 do Testemunho para Ministros, diz assim: o mundo é chamado às contas. Deus tem uma controvérsia contra o mundo. Quando se assentar o juízo e se abrirem os livros, terá ele terríveis contas a ajustar. O que faria agora o mundo temer e tremer? Não estivessem os homens cegados e enfeitiçados pelas ilusões e enganos satânicos. Deus pedirá contas ao mundo da morte de seu Filho unigênito, a quem em todos os intentos e propósitos o mundo crucifica de novo e expõe ao opróbrio, ao perseguir o seu povo. O mundo tem rejeitado a Cristo na pessoa de seus santos, tem desprezado as mensagens ao recusar receber as mensagens dos profetas, apóstolos e mensageiros. Tem rejeitado aos que são colaboradores de Cristo, e disso terá de dar contas. Satanás está à testa de todos os acusadores, dos irmãos.
Mas ao apresentar a ele os pecados do povo de Deus, que lhe responde o Senhor, diz: o Senhor te repreende. Então, aqui, Satanás acusa. Além de acusar, ele rejeita, os seus servos rejeitam as mensagens de Cristo. Mas o mundo diz que aí tem uma conta com Deus. Então, vai acertar uma conta, né? Vai ter uma conta grande, uma conta muito alta aí, a acertar com Deus. Porque persegue os mandamentos de Deus e persegue o espírito de profecia. Então isso aí não tem jeito, isso aí vai prosseguir mais aí adiante aí, né? Então, Sim. Os irmãos não esqueçam dessas páginas, tem muito assunto aí nessas páginas sobre esse Apocalipse 12, 17, tem muita coisa. Sim. Muita coisa mesmo. Vamos lá agora na besta do mar. Apocalipse 13, de 1 a 4, viu? Lê para nós, Apocalipse 13, de 1 a 4. 13, de 1 a 4. Diz assim: e me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá trabalhar contra ela? Verso 8, e o verso 8. O verso 8 diz assim: e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E Apocalipse 17, 8 diz: a besta que visse era e não é, está para emergir do abismo, caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujo nome não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e não é, mas aparecerá. Então vamos comentar essa besta do mar, que sai do mar agora. Então, os primeiros versículos, os versos de 1 a 4 do Apocalipse 13, é importante. Aqui o mar, aqui nós sabemos que Apocalipse 17, verso 15, fala que o mar é as nações, língua, povos, isso aqui, né? Então, é simples. 17, verso 15, pode confirmar lá. Daniel 7, versículo 2, também fala isso aí, né? Então, as 7 cabeças, né? Aqui dos versículos também, encaixa também no Apocalipse 17, que daqui a pouco nós vamos explicar. E agora a semelhança é que é importante ver aí que diz que essa besta do mar, que nós estamos falando aqui, era semelhante ao leopardo. E aí o leopardo, para onde a gente vai para descobrir? A Grécia. Então, mas semelhante em quê? Qual é essa semelhança? Nós temos filosofia grega. Exatamente, a filosofia grega. Os deuses, porque Roma tem os santos, os intercessores, né? Isso. E os gregos tinham deus para cada coisa. Deus da chuva. Exatamente. A filosofia educacional de Roma, eles pegaram da Grécia. Eles agregaram aquele conhecimento, aquele estilo da Grécia. Então, é a filosofia grega. Tem um texto em Coríntios, que quem quiser, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Aí tem algumas palavrinhas só para encaixar o pensamento. Né? O urso, Daniel 6, verso 8, que o urso aqui é a Medo-Pérsia. Agora, diz que essa besta tinha os pés como de urso. Em que sentido? Lá, os Medos-Persas, principalmente os persas, onde foi mais forte, eles, quando davam o decreto, eles diziam que não tinha como revogar. Eles diziam que o decreto deles era infalível. E o sistema, a besta aqui, ela defende o quê? A infalibilidade. Então, como nós estamos falando dessa besta aqui do Apocalipse 13, dos versos 1 a 4, aqui está falando do sistema papal romano. Nós falamos isso aqui em outras edições já, né? Do sistema papal romano. Então, o papado romano tem os pés como de urso. Em que sentido? A infalibilidade papal. E a boca como de leão. Leão Babilônia. O que é que Babilônia fazia com o povo? Eles perseguiam, eles impunham a religião deles.
E Babilônia era arrogante, né? Exatamente, a blasfêmia. A blasfêmia. Eles eram arrogantes. Exatamente. Porque até o Nabucodonosor falou assim: quem é o Deus que pode te livrar? E ele fala que eu construí esse império. Exatamente, a arrogância e a blasfêmia. E aí nós vemos a blasfêmia papal aonde? Em João... E o Deus Sol também, eles adoravam Mitra. Exatamente, isso mesmo. E Papa também, o Sol, o domingo, né? Dia do Sol, domingo. O Sunday, né? Dia do Sol, né? Chamado no inglês. Em Lucas 5, versículo 21, diz assim: e os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Então, aqui eles estão disputando com Jesus aqui, no caso de Jesus, que ele estava errado. Mas no princípio que eles estão apresentando aqui, se fosse em relação a outra pessoa que tivesse assim, eu perdoo o pecado de vocês, aí sim, seria blasfêmia. Então, o sistema papal romano faz isso. Várias vezes nas suas cartas, nas suas encíclicas, ele diz que o Papa é outro Deus na Terra, e assim pode perdoar pecados, pode... Então... Sim. Essa besta é Apocalipse 13, sai do mar, é bem identificada. Aí no verso 3, diz que ela foi golpeada de morte. E depois ela foi curada, bem mais para frente, e o mundo se maravilhou seguindo a besta. Então, aqui nós temos que... Agora aqui nós temos que ter em mente aqui uma coisa muito importante. Aqui João, Deus transporta João em visão para a época do papado, de 538 até 1798, nesse período. Daqui a pouco nós vamos ter os textos que vai dizer foi e já não é, essas palavras. Então aqui Deus transporta ele em visão para esse período aí. Então o papado aí tem um domínio de 1260 anos. Mas ele recebe uma ferida. E a ferida mortal. A ferida, nós já falamos em outras lições aqui, mas vamos só repetir o pensamento rápido, né? Então, a ferida foi provocada pela Revolução Francesa. O Napoleão Bonaparte mandou o general Berthier destronar o Papa Roma, o Papa Pio VI. Ele foi destronado, foi levado para a cidade de Valência e por lá em cativeiro ele morreu. Tem até um texto que diz lá em Apocalipse, fala: se em cativeiro vai, é levado em cativeiro e lá, e se morder a espada, pela espada será morto. Então agora vamos falar sobre Apocalipse 17, dá um vislumbre assim bem rápido, não é um estudo aprofundado, porque não é o tema, mas possamos explicar isso aí, a besta que viste, que não está para emergir do mar, o abismo, que besta que é essa? Então, aqui muitos doutores, teólogos, estudiosos da Bíblia vão defender várias questões desse Apocalipse 17. Tem várias teses no Apocalipse 17. Um grupo vai defender que esses 7 reis aí mesmo, você pode conferir o Apocalipse 17 todo, nós estamos falando aqui por cima para dar direto. O Apocalipse 17:9 fala de 7 reis. Exatamente. Então, aí uns vão dizer assim, os 7 reis são o Egito, a Assíria, a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia. Chegam 5 aqui, não foi? Porque no verso 10, dos quais 5 já caíram. Um existe e o outro ele não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. Exatamente, vamos lá então. Então, Egito, uma das defesas é Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial, 6 cabeças. Aí já tem 6. E Roma Papal, 7. 7 cabeças. Então, alguns creem que... Aí a oitava, esse grupo aí chega no consenso que o oitavo é o papado? Todos eles chegam a esse consenso. É o papado restaurado. Por quê? Porque lá no Apocalipse 17 vai dizer e vai surgir o oitavo, que procede que sai do 7. Que é uma restauração de um deles. E basta com o Apocalipse 13, porque fala aqui, Apocalipse 13 que a gente acabou de ler, fala aqui, a besta foi a ferida mortal, mas falou que vai ser curada. Então o papado novamente, Apocalipse 17, ela aparece. Vai ser restaurado. E novamente o mundo inteiro adora ela. Exatamente, mas aí é uma tese. Aí um outro grupo, tem outras teses, mas eu vou ficar só com essas duas para não se prolongar. Aí um outro grupo fica com a outra tese. O quê?
O João, Deus leva João para esse período, de 538 até 1798. Aí ele fala, lá no Apocalipse 17, foi e já não é. Isso aí foi. Caíram 5. Esse foi e já não é, caíram 5. Na época lá. Olhando 1790 para trás, caíram 5. Quem são? Vamos lá saber os 5. Vamos lá. Lá no Apocalipse 13, parte da Babilônia. O limite dessa profecia, parte da Babilônia. Então, Babilônia bate com Daniel. Exatamente. E Daniel começa em Babilônia. Exatamente. Então, Babilônia, Medo-Pérsia, a Grécia, Roma Imperial, os Césares, Roma pagã, e Roma papal, sendo a quinta cabeça. Sim. Roma papal. Sim. Agora, mas para chegar até os 8. Aí, ó, vou só dar. Guarda os 5 aí, ó. Quais 5 caíram? Um existe. Exatamente. Ao sexto. Mas qual foi 1798. E qual foi o poder que depois de 1798 se levantou? Sim, com potência. Exatamente. Aí, se a gente vê Apocalipse 13, aí vai ver as duas bestas juntinhas. Então, o grande conflito fala que a segunda besta da terra, que surgiu aí, é classicamente todos os estudiosos da época, e hoje os adventistas defendem, isso é bem claro, pelo testemunho da história, a profecia e a história, que os Estados Unidos da América é essa besta. Se encaixa. Então é a sexta cabeça. É a sexta. Sexta cabeça. Aí depois ela vai falar aqui, ó, e o outro aí não chega. Quando chegar tem que durar pouco. Então é um pouco de tempo, só que esse poder vai. Qual que é? O sétimo que vai durar pouco. Então, a sétima cabeça aí, nós sabemos qual é fora os países da Terra, tem uma organização mundial que controla, é como se controlasse esses países. Tem uma influência muito forte sobre esses países. É a ONU. É a ONU. Então a sétima cabeça é a ONU. É a ONU. Que vai durar pouco porque ela vai fazer uma nova ordem mundial. Vai dar o poder. Isso. Vai dar o poder à oitava Por cabeça. isso que dura pouco, porque eles vão fazer um decreto, eles vão durar pouco. Pouco tempo, né? Aí tem os 10 chifres aí, né? Os 10 chifres. E aí o oitavo rei procede do sétimo. Que é o papado restaurado. Eles dão o poder. Quem é que dá o poder? Quem é que dá o poder ao papado? Nós, em outros estudos nós já falamos que a besta, a sexta cabeça, os Estados Unidos fazem com que o mundo todo adore o papado. Apocalipse 13. Fala claramente isso aí. Então, o que acontece? Os Estados Unidos da América, mais a sétima cabeça, a ONU, agora mais os 10 reinos, aquelas 10 cabeças, aqueles 10 reis que nós temos que localizar aí. Quem são esses 10 reis? Que são os 10 chifres, que tem Apocalipse 17. Sim. Então, aí tem uma sequência aí que fala, você anotou a lista aí, creio que você anotou a lista das 10 divisões. Que é América do Norte, América Central e Caribe, América do Sul é o terceiro, Europa Ocidental quarto, Europa Oriental e Ásia Central é o quinto, o sexto Mediterrâneo e Oriente Médio, sétimo África, 8 Nordeste e Sul da Ásia, o 9 é Sudeste da Ásia e o 10º Austrália e Pacífico, é divisões mundiais, né? Então, o mundo todo vai se dividir em 10 áreas administrativas. Geralmente quem vai controlar isso aí é a ONU. Então, os Estados Unidos da América, a besta da terra, a ONU e esses 10 reis, que não são reis no caso, não tem aquela coroa, monarquia, nada disso. Sim. Mas são 10 zonas administrativas. Vamos se juntar e dar o poder ao sistema papal romano. De que maneira vão dar esse poder? Através de decreto. Sim. E é interessante que depois, quando eles sentirem que foram enganados pela besta, o verso 16 diz: aos 10 chifres que visse sobre a besta, eles odiarão meretriz, farão devastada e desposada. É quando cai uma praga, uma das pragas cai no Vaticano, eles viram que foram enganados. Aí o rio Eufrates que seca. O que é o rio? É um símbolo. O rio é um símbolo, né? O símbolo é os povos, nações. Então, quando usa a expressão o rio secou, o poder que dá das nações que apoiavam o papado seca. De que maneira? O rio secou o poder das nações que davam para eles. Eles foram enganados. Aí eles se odiam, né? Vão se odiar aqui, né? Exatamente. E é interessante, Evelano, que eu quero ler só que disse um homem aqui, o Ban Ki-moon, que é o presidente que está hoje, o líder da ONU. Olha o que ele diz.
Por isso que a gente vai ver que eles vão se unir no final, junto com o papado, né? Olha o que ele diz: rogamos ao Papa Francisco para que ele nos traga paz. Então, o próprio secretário da ONU, o Ban Ki-moon, ele diz que rogamos ao Papa para que ele nos traga paz. Então, eles vão pedir paz para o homem. Para o homem. Isso, o papado. E aí eles vão receber, eles vão ver que foram enganados. Quando a praga cai em cima do Vaticano, eles voltam para trás. Exatamente, que as pragas vão cair sobre os desobedientes à palavra de Deus. Né? Então, tem uma praga especial que cai sobre o Vaticano. Exatamente. Então, na segunda-feira, então, a atuação da besta do mar. Segunda-feira. Apocalipse 13 nós já lemos. 2 Tessalonicenses, baseado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 2 a 12. E Daniel 7, 24 a 25. Vamos comentar essa atuação da besta do mar. Essa atuação em plano. Então, aqui nós já falamos sobre o sistema papal romano diversas vezes aqui já, né? Em 2 Tessalonicenses fala que ele é o homem da iniquidade. É pecado, o homem do pecado, que se levanta e é contra tudo que se chama Deus, né? Então, blasfêmia, exatamente. Ele reivindica igualdade com Deus, todas essas questões. Usurpa autoridade. E aí o texto fala claramente que essa besta aí, ela tem uma arrogância de dizer assim: quem é semelhante à besta, né? Eles dizem, né? Então, mas aí nesses textos aí, o papado, ele agiu na profecia bíblica por 1260 anos, perseguindo os cristãos. Tirou o sacerdócio de Cristo. Exatamente, a intercessão, né? A intercessão, e jogou a intercessão para ele. Então, eles pisam o santuário e pisam, na verdade, já vou por terra, né? Exatamente. Na verdade, mudou os mandamentos de Deus. Exatamente. E todos adoram essa besta aí, todos eles decidiram adorar essa besta, né? Todas essas pessoas decidiram adorar essa besta. Profetas e Reis, página 717, diz assim, ó. Profetas e Reis, página 717. A vinda de Cristo ocorrerá no mais escuro período da história da Terra. Os dias de Noé e de Ló retratam a condição do mundo, imediatamente antes da vinda do Filho do Homem. As escrituras que apontam para esse tempo declaram que Satanás operará com poder e com todo engano da injustiça, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 a 10. Sua operação é clara, revelada pelas trevas em rápido progresso, inumeráveis erros, heresias e enganos desses últimos dias. Não somente está Satanás levando cativo o mundo, mas seus enganos estão fermentando as professas igrejas do nosso Senhor Jesus Cristo. Misericórdia. A grande apostasia redundará em trevas profunda, com a meia-noite. Para o povo de Deus será uma noite de provação, de lágrimas e de perseguição, por amor à verdade, mas da noite de trevas brilhará a luz de Deus. Então essa apostasia está tão grande que Deus vai se levantar, e essa apostasia chegou até dentro das igrejas de Deus. Eu tenho outro texto aqui, deixa eu ver aqui no Apocalipse. Então, ou seja, o papado, irmão, colocou o estandarte dentro do povo de Deus, o reino do norte, misericórdia. Ele armou suas tendas dentro do povo de Deus. O que seja isso? Aí os irmãos vão falar: mas o papado entrando na igreja? Não. Alguns irmãos trouxeram a filosofia para dentro, um exemplo, a educação, o sistema educacional. Trouxe para dentro do nosso povo. É tudo romano, tudo grego, tudo. Então temos trazido o esporte, que é da Grécia, para dentro da nossa igreja. Então toda a parafernália grega. Isso, parafernália romana, grega, tudo trouxe para dentro da igreja. Misericórdia. Então o papado colocou estandarte dentro do nosso povo. Misericórdia. Fez uma cabana. Exatamente. Então lá grande conflito na página 443, a imutável lei de Deus é o título aqui. Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil. E isto preparou o caminho para o desenvolvimento do papado à besta. Paulo diz que havia de vir a apostasia e manifestar-se o homem do pecado, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Assim a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. Então, irmãos, aqui está se preparando. Quando for, você pode ler a página toda. Eu estou pulando aqui alguns textos para ser mais rápido.
Quando for atingido tal estado de impiedade, vê-se-á os mesmos resultados que nos primeiros séculos. Então, irmãos, aqui o papado vai operar de maneira maravilhosa para enganar as pessoas. E nesse conjunto aqui está escrito aqui, ó, 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E agora domingo é a doutrina do demônio. Sim. É uma doutrina do diabo. A imortalidade da alma é a doutrina do diabo. E infelizmente muitos povos que guardavam o sábado, que pisaram o sábado, professavam o sábado e pisaram a pés, vão aceitar o domingo, o selo da besta na mão, símbolo de força. Porque o sinal da besta é na mão ou na testa. Essa é a consciência. Aquelas pessoas que sabem que o sábado é bíblico e o domingo não está na Bíblia, eles nunca vão aceitar na consciência, mas vão aceitar por conveniência, na mão, o selo da besta. Muitos guardadores do sábado. Exatamente. E tem outro texto aqui, que eu vou ler só coisa rápida também, para a gente acelerar aqui. Então diz assim: descrevendo o poder efetuador de prodígios que se manifestaram nos últimos dias, declara João declara: faz grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer à vista dos homens. Para você ler toda a paginação aqui, ele faz a conexão de Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Ele faz uma conexão com esse texto aí, que ele diz assim: a vinda do Senhor deve ser precedida da operação de Satanás com todo o poder e sinais de prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça. Com todo o engano de injustiça. Então, aqui vai dizer, aqui se você observar esse capítulo de Tessalonicenses 2, vai dizer lá que a maioria das pessoas vão rejeitar a mensagem de amor, a verdade que os poderia salvar, a verdade da lei de Deus, os mandamentos de Deus. Então Deus faz o quê? Deixa que eles creram na mentira. Permite a operação do erro. Eles permitem a operação do erro. Eles rejeitaram a verdade, o amor da verdade para que eles pudessem ser salvos. Sim. Então agora vão seguir a operação do erro. Melhor dizendo, vão seguir a besta do mar, o papado romano, o sistema papal romano, guardando o domingo, e vão também seguir os Estados Unidos da América, a besta da terra. Sim, que é terça-feira agora vamos comentar a besta que emerge da terra. Vamos ler Apocalipse 13, 11. Pode ler na Bíblia Apocalipse 13, verso 11. E eu vou ler Apocalipse 12, 14 a 16. 13, verso 11, diz assim: e vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes a de um cordeiro, e falava como o dragão. E Apocalipse 12, verso 14 a 16. E foram dar à mulher 2 asas grandes de águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou na sua boca, atrás da mulher, água, como um rio, a fim de fazer com que essa fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a sua boca, engoliu o rio, que o dragão tinha arrojado da sua boca. Então vamos comentar isso aí. Essa besta que emerge da terra. Então, aqui, historicamente falando, que nós já afirmamos em outras lições passadas, que essa besta aqui é os Estados Unidos. Esse emergir, algumas expressões de alguns livros usa emergir como uma planta crescendo silenciosamente, subindo da terra silenciosamente. Essa nação subiu silenciosamente em poder, foi crescendo. A sua independência em 4 de julho de 1776, a sua independência. Então aí de 13 colônias inglesas, aqueles ingleses lá, o pessoal da Europa, fugiram lá para o Novo Mundo e lá encontrou liberdade. Eles fugiram para lá para encontrar liberdade, tanto civil como liberdade religiosa, liberdade de consciência, adorar a Deus conforme a sua consciência. Fugindo os ditames, exatamente. E da igreja anglicana que estava perseguindo também. Exatamente, os ditames de sua consciência. Então, eles fundaram as 13 colônias inglesas e agora estão, se me foge a mente, 50 estados americanos. São os 50 estados americanos, a maior potência mundial em termos bélicos, assim, poder assim
uma maquinaria de guerra, tem 800 bases militares espalhadas além dele mesmo, espalhadas pelo mundo todo. Se envolve nos países através de seus comércios, das suas indústrias. Ele se envolve de todas as maneiras. Eles querem muda a política. Exatamente, o jogo político. Estamos vendo aqui, eles estão ameaçando bem a Venezuela, né? Exatamente, eles sempre se envolvem no mundo todo. Sim. Eles vigiam o mundo todo, os Estados Unidos da América, com suas agências de inteligência também. E é o país mais, assim, em termos de PIB, o Produto Interno Bruto, tem cerca de 23 trilhões de dólares. E tem 1.400 mil soldados na ativa. E eles é o que vai dar poder para a besta que emerge do mar, né? Exatamente. Os Estados Unidos é uma potência mundial, é uma potência, né? E aí diz, o texto falou, você citou o texto aí, que o dragão, ele foi atrás da mulher, mas aí a terra engoliu o rio, não foi isso? Sim. Essa expressão, a terra engoliu o rio. É interessante essas expressões, né? Como foi que a terra engoliu o rio? O dragão arrojou o rio quer dizer as nações pra cima, contra o povo de Deus. Aí a terra, essa terra aí, para onde foi que eles fugiram? Lá para os Estados Unidos. Aí cessou a perseguição. Principalmente os puritanos, né? Exatamente. Queriam purificar a igreja anglicana, foram expulsos da igreja anglicana, chamados puritanos, e eles fugiu. Já tinham fugido da igreja católica romana e agora foge também da igreja protestante, né? Que virou a igreja da Inglaterra. É interessante, irmão, quando une igreja e Estado sempre dá confusão e perseguição. Igreja católica uniu com o Estado, perseguição. Igreja protestante uniu com o Estado, perseguição. Não pode ter união com o Estado. Quando a gente vê pastores, liderança andando com homens de política para cima e para baixo, irmãos, é um perigo. Isso é um perigo. É porque a mentalidade carnal vai fazer com que os ditames de sua mente, sua consciência, vá fazer um decreto civil, se tornar uma vontade religiosa, se tornar um decreto civil. Sim. Aí é o maior problema. E o papado também, a clássica blasfêmia do papado, essa questão de perdoar pecados, de dizer que é intercessor entre Deus e os homens. Então, Lucas 5, versículo 21, e João 10, versículo 33, aí vocês conferem esses textos aí. E essa época dos 13, verso 11, que tem 2 chifres, né? Fez bem você lembrar. Os 2 chifres aí, a gente sabe, muitos defendem que esses 2 chifres são a questão, os dois princípios de reinado ou de administração. Liberdade civil e também liberdade religiosa. Os Estados Unidos cresceu, a Constituição deles são assim. Exatamente, então eles têm essa base. E o chifrinho do cordeiro, fala cordeiro? Parecia com o cordeiro, porque era um dragão. Cordeiro quer dizer uma jovem nação. Na sua inocência, quando foi fundada, naquela inocência de liberdade civil e religiosa, então eles ali era um lugar pacífico, muito pacífico. Então, um cordeirinho com chifrinhos, né? Então, sim. E uma igreja... Uma jovem nação inocente. Uma nação também cristã, né? Exatamente. Protestante. Ali denota inocência, o cordeiro denota inocência. Mas falava como? Dragão. Aí na história a gente vê aí os Estados Unidos se infiltrando nos países, desorganizando os países com o seu desejo de poder. Sim. Né? Então, Grande Conflito, página 440, diz aqui, ó. Que nação no mundo se achava em 1798 ascendendo o poder, apresentando um indício da força e grandeza e atraindo a atenção ao mundo? A aplicação do símbolo não admite dúvida, como a Evelyn explicou aqui. Ó. Uma nação apenas uma satisfaz as especificações dessa profecia. Essa aponta insofisvavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. Não tem como fugir. É os Estados Unidos da América. Exatamente. Aí o versículo do capítulo 12 de Apocalipse, versículo 14, o versículo 14 fala que tinha asas de águia, não é isso? Isso, a mulher. A mulher tinha asas de águia? Sim. Essas asas de águia que voou e foi para um lugar, para um deserto, é isso? Se lá se escondeu, se ficou protegida. Então, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11, Alexandre, se você puder confirmar esse texto. Deuteronômio 32. 11. 32, 11 e 12.
32, 11 e 12. Achei aqui. 32, 11 e 12. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, leva sobre elas. Assim, só o Senhor os guiou, e não havia como ele Deus estranho. Então esse é um símbolo de Deus levando a mulher para o deserto para proteção, protegendo a mulher, a águia, né? Deus aí comparado a uma águia aí, protegendo a mulher. E no Isaías 40, versículo 28 a 31, diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aí Deus deu forças a ele como força da águia. Sim. Deus os levou a eles para um lugar melhor, um lugar de proteção. Vamos quarta-feira agora, a imagem da besta. Então nós vamos primeiro a besta sai do mar, besta sai da terra, agora a imagem da besta. Apocalipse 13 revelando. Apocalipse 13, verso 12 a 13. Apocalipse 13, versículo 12 a 13. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Atos 2:3, eu vou ler aqui um texto, Atos 2:3, diz assim, Atos 2, verso 3. E apareceram e distribuíram entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles. E lá em Reis 18:38 fala que desceu fogo do céu e consumiu, né? Elias orou, desceu fogo do céu. E o Espírito de Profecia diz que Satanás queria inventar também isso aí, só que Deus não deixou. Ele queria fazer uma contrafação para que saísse fogo também, só que Deus não permitiu. E Deus é tão poderoso que falou assim: Elias, joga água, e deixa cheio de água aí, ficou empoçado aquele sacrifício. E desceu fogo, lambeu a água, levou tudo. Exatamente. Atos 2, quem quiser confirmar, ela quer fazer aqui, no caso aqui, a besta aqui faz uma contrafação. Atos 2, versículo de 1 a 4, sobre as línguas de fogo, né? As línguas de fogo, então. Que aí Satanás vai inverter e vai falar que é línguas estranhas, né? Fazendo prodígio, ou Satanás usa. Vamos confirmar esse texto aqui no Apocalipse 19, versículo 20, um texto aqui muito importante. Apocalipse 19, versículo 20. Isso. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela, escute só, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, usa o falso profeta para, se possível, enganar entre os escolhidos. Quem fez os sinais lá foi o falso profeta. O falso profeta fez os sinais. Quem é esse falso profeta? O protestantismo apostatado. Que eles vão tentar copiar Atos 2, vão dizer, nós estamos de Atos 2, nós estamos também o Elias, olha lá, a gente desce fogo do céu. Exatamente, então, esse fogo começou a cair quando? Não vai cair ainda, já está caindo faz tempo. Mais de 100 anos que eles fazem isso, esses protestantes fazem isso, os milagres nas igrejas, os prodígios, e o falso falar em línguas. Então, isso aí é o fogo. Aí lá diz que a besta, os Estados Unidos, porque surgiu de lá essa questão aí desses milagres, não os milagres bíblicos, lógico que isso não. Só os milagres. Esses milagres, né, que aqui, no contexto aqui da besta que está apresentando. A mercadoria, o mercado da fé. Exatamente. Então a maioria das igrejas hoje,
elas têm as suas origens, as grandes igrejas, as igrejas mais antigas, e a maioria tem as suas bases lá nos Estados Unidos, no protestantismo apostatado. Grande Conflito, página 588, 3 linhas aqui, ó. Mediante a agência do Espiritismo, serão operados prodígios, os doentes serão curados e serão realizadas muitas inegáveis maravilhas. Aí os pentecostais vão dizer, mas eu não sou espírita. Bom, se crê na imortalidade da alma, é o quê? É espírita. Não é espírita em termos nominais. Sim, mas na prática, a pessoa morre, vai para o céu ou vai para o inferno. É espírita. Então, acreditou na imortalidade da alma, que é um dos vinhos de Babilônia, é espírita. Está bebendo da água do espiritismo. Exatamente. A questão dessa besta aqui, que ela cai em contradição, a gente tem que ver também isso aqui, que é um cordeiro, mas fala como? Dragão. Tem como um cordeiro falar como um dragão? Em termos literais? Assim, fazer o... Não tem como. Não tem como. Então isso aqui denota o quê? Contra... Aqui existe aqui uma... Existe aqui tipo uma... Vai cair em contradição. Inocência com astúcia, entendeu? Então vai haver o quê? Uma contradição aqui. Em que sentido? O fundamento dos Estados da liberdade civil e religiosa? Sim. Para ele falar como dragão, ele tem que contrariar o quê? Aquilo que já decretou no passado, não é isso? Sim. Através de sua o quê? Sua legislação. A Constituição tem que derrubar. Sua Constituição. Então, irmão, como agora, de antecipadamente, eles já lá na Constituição deles, eles já decretaram que não vão fazer nenhum decreto para sancionar nenhuma religião e querer oprimir as outras. Foi falado isso. Agora, como é que ele vai falar com o dragão? Como é que ele vai contradizer isso? Eles vão ter que fazer o quê? Eles vão ter que negar, revogar e negar a sua Constituição. E já está começando. O presidente dos Estados Unidos, recentemente, já falou que tem um decreto antigo lá que a religião não pode se misturar com a política. Ele já quer riscar isso aí. Não, tem que ser tudo junto. Vamos juntar política e religião. Você está vendo aí? Então, e aí isso vai acontecer, a profecia vai se cumprir. Exatamente. Na página 441 do Grande Conflito, a imutável lei de Deus diz assim. Eu vou ler coisa pouco rapidinho aqui. Por esses atos, deixa eu ver aqui a autoridade. A fala da nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. Por esses atos, desmentirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua política. A predição de falar como dragão e exercer todo o poder da primeira besta claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição que manifestarão as nações representadas pelo dragão e pela besta semelhante ao leopardo. E a declaração de que a besta de 2 chifres faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta indica que a autoridade dessa nação deve ser exercida impondo ela alguma observância que constituirá ato de homenagem ao papado. Que aí, a gente sabe que aí vai ser o decreto dominical. Sim. E vai homenagear o papado. Exatamente, aí que vai... O domingo é filho do papado. Dar o fôlego aí a besta, o papado, o sistema papal romano. E nós sabemos que quem vai fazer tudo isso aí, quem vai impulsionar isso aí, são as igrejas protestantes. E o dragão por trás funcionando. Vou ler um texto no Grande Conflito, página 478 a 479, o futuro dos Estados Unidos. Está nessa versão aqui, ó. Essa versão. Os irmãos podem ler no capítulo. É um texto que o Evelyn já citou, ele leu mais ou menos parecido, mas diz assim, ó. Quando se corrompeu a igreja primitiva, afastou da simplicidade do evangelho, aceitando ritos, costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus, e para que pudesse governar a consciência do povo, procurou apoio e poder secular. Disso resultou o papado. Exatamente, a besta. Uma igreja que dirigiu o poder do Estado e empregava para favorecer os seus próprios fins, especialmente a punição das heresias. A fim de formar nos Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve, a tal ponto, dirigir ao governo civil, como o Evelyn está explicando, que é dar a mão ao governo civil, que a autoridade dos estados também seja empregada pela igreja para realizar seus próprios fins. Quando quer que a igreja tenha obtido o poder secular, empregou-se ela para punir
a discordância às suas doutrinas, as igrejas protestantes que seguiram os passos de Roma formam aliança com os poderes do mundo, têm manifestado desejo semelhante de restringir a liberdade da consciência. Dá-se um exemplo disto na prolongada perseguição ao dissidente, feita pela igreja anglicana, nós já falamos isso aí. Isso. Durante o século XVI e XVII, milhares de ministros não conformistas pela igreja anglicana, olha o que aconteceu com eles, foram obrigados a deixar as igrejas, e muitos, tanto pastores como o povo geral, foram submetidos a multa, prisão, tortura e martírio pela igreja anglicana no estado. Já está ligado ao Estado. Está ligado ao Estado. Isso. Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil. Isso preparou o caminho para o desenvolvimento do papado, a bênção, disse Paulo. Sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, segundo Tessalonicenses 2, verso 3. Assim a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. Que igreja, irmão, que tem que começar a se apostatar para formar a imagem da besta? Aqui fala claro, ó, a igreja que é a igreja de Deus. Quando a igreja de Deus está começando a decair, prepara o quê? O papado. Assim que é a igreja primitiva. Exatamente, porque as outras igrejas elas já nascem na apostasia, né? A maioria das igrejas nasce na apostasia. Mas a apostasia mesmo que vai acontecer é a apostasia no meio do povo de Deus. Então, o que acontece? Quando você lê o texto é muito claro, a igreja primitiva. Que igreja primitiva? Essa igreja primitiva é de quem? É de Deus ou do diabo? De Deus. De Deus. E quem apostatou foi a igreja de Deus, não foi a igreja do diabo. Porque a igreja do diabo nasce numa apostasia, por natureza, é apostatada. Então foi lá que nasceu a apostasia. Surgiu o papado. E assim, hoje, o papado só vai se erguer quando a igreja começar a decair. Exatamente. Não prega as mensagem evangélica, vive como evangélica comum, igreja evangélica comum, traz coisas mundanas, secular para dentro da igreja, para dizer que é para atrair o jovem. Então, irmão, nós declina. Rejeita os testemunhos de Jesus, Apocalipse 17, 12, 17. Então nós vamos, caindo e vai resultar o papado. Exatamente. Eu vou ler aqui rapidamente algumas coisinhas aqui no Apocalipse, no Grande Conflito, na página 444, no tema A Imutável Lei de Deus. Diz assim: quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, e quais são os dois pontos comuns, os mais assim, os mais distintos? E a imortalidade da alma. Exatamente. Influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a inflição terá formado uma imagem da hierarquia romana. Quer dizer o quê? A imagem da besta. E a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Então é bem interessante esse texto, irmão, que aqui para formar uma igreja Babilônia, ela crê na imortalidade da alma no domingo. Por isso que a gente gosta sempre de enfatizar que a igreja de Deus hoje tem apostasia na igreja, não da igreja. A apostasia está na igreja, não é da igreja. Porque a igreja hoje de Deus não aceitou o domingo nem a imortalidade da alma. Porque tem alguns irmãozinhos que associam isso e falam, olha, então a igreja de Deus hoje, a igreja de Deus, isso é Babilônia. Não. A morte até cita, se a gente vai citar isso, não deve nem sair de casa. Então, não deve nem ouvir essa pessoa quando ela dizer que a igreja de Deus é Babilônia. Não, isso não é. Isso não é. Isso aí é complicado, né? Então, Apocalipse 13, versículo 3 diz assim: assim os habitantes da terra serão levados a decidir. Então, irmãos, todos vão ser levados a decidir de que lado vai ficar. Então, aqui vai ter, nós sabemos que o Apocalipse aqui, essas duas bestas aqui, tem duas ameaças. Tem a ameaça da besta. Qual vai ser a ameaça da besta? Se você não receber o decreto dominical e não transgredir, e por tabela não transgredir o sábado, você não vai poder comprar nem vender. Isso é a ameaça, vai ser a ameaça da besta. Então, a ameaça em termos humanos da besta. E a ameaça divina contra os adoradores da besta. Qual vai ser a ameaça divina? Vão receber as 7 últimas pragas. Então a ameaça divina é essa. Além de receber as 7 últimas pragas, obviamente,
A vontade de Deus nunca foi essa e nunca será de condenar ninguém, levar ninguém para o lago de fogo. Mas é a vontade das pessoas que vão levar elas para o lago de fogo. Então, nós sabemos o processo, biblicamente falando, nós sabemos o processo. Qual vai ser esse processo? Os adoradores da besta, além de receber as 7 últimas pragas, depois do milênio, vai ter uma sequência de eventos. Aí depois do milênio vai ter um juízo executivo, uma sentença final, que esses adoradores da besta, os que se posicionaram ao lado do inimigo, em termos gerais, vão receber a sentença final, vão lá para o lago de fogo. E os que ficarem ao lado de Deus com todo o sofrimento, com toda a perturbação do mundo, a perseguição e tudo mais, desde o primeiro até o último, vai para juntinho de Jesus para viver eternamente feliz. Amém. Essa é a... Não tem, só tem duas opções, não tem uma terceira opção. Vamos agora, quinta-feira, a marca da besta. Vila, lê para nós Apocalipse 13, versos 16 a 17. Já deu Apocalipse 13. Uma salpicadinha aí. Agora vamos entrar mais profundamente. Apocalipse 13, 16 a 17. Isso, 13, 16, 17 diz assim. E faz que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está o texto. Então vamos comentar aí a marca da besta. Então, aí o texto é bem claro já. Então aqui não vai ter exceção. Pobres, escravos, livres, bilionários, vão todos se sujeitar. Todos, 100% vão se sujeitar. No sentido assim, que é o grupo que vai, o grupo que vai receber a marca da besta, vai estar nesse meio, pobres, ricos, não vai comprar toda a camada social vai estar junto aí, né? Não tem o camarada não pode dizer assim, eu sou bilionário, tenho um poder, então não vai acontecer isso. Vai se sujeitar também. Isso e o sinal na mão direita ou na testa. Em Ezequiel 20, verso 12, verso 20, diz que o sinal de Deus é qual? O ser de Deus. O ser de Deus sábado. E Satanás sempre gosta de copiar Deus, né? Ele gosta de copiar em tudo. Então ele faz um dia também. Contrafação. É o sábado versus domingo. Que ele diz, né, que queria ser semelhante ao Altíssimo. Então tudo que Deus faz, ele quer copiar. Ele quer copiar, irmão, até criação, ele não está conseguindo criar seres humanos. Já tentou usar os homens aí com o negócio de clonagem, mas ele não consegue. Ele não consegue fazer um útero de aço, né? Um útero artificial. Ele não consegue. É complicado. Mas ele tenta. E o domingo é uma contrafação do sábado, é um dia dele, né? Eu vou ler o texto aqui, irmãos, para um catecismo. Esse aqui é Catecismo da Igreja Católica. E está na página 568. Olha o que diz aqui, olha que interessante. 568, vai ser um Catecismo da Igreja Católica. Reunimos sempre no dia do sol. Então eles mesmo afirmam, no dia do sol. Porque é o primeiro dia. Lembra que o Evangelho falou, Babilônia, eles guardavam o dia do sol, Sunday. Eles eram adoradores de sol. Inclusive o Papa carrega um símbolo assim com um sol, né, um bastão. Reuniam sempre no dia do sol, porque é o primeiro dia. O dia em que Deus, traindo a matéria das trevas, criou o mundo. Olha, irmãos, onde está na Bíblia que Deus criou o mundo no dia do sol, no primeiro dia da semana? E nesse mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Sim, ressuscitou dentre os mortos, está certo, foi no primeiro dia. Mas criou o mundo, está errado. Na página 569. A celebração dominical do dia e da Eucaristia do Senhor constitui o cerne da vida da igreja. Qual a igreja? Não é a igreja cristã. O domingo, dia em que por tradição apostólica se celebra o ministério pascual, deve ser guardado em todas as igrejas como dia de festa por excelência. Então aqui eles dizem que o domingo deve ser guardado por toda a igreja da cristandade. Então se a sua igreja guarda o domingo, você é filho do papado.
Você vai prestando homenagem ao papado romano. E eles dizem aqui que o domingo é por tradição. Nós guardamos por tradição. Porque eles mesmo afirmam que isso eles não negam, eles fazem ele. Então, irmão, se você está seguindo as igrejas protestantes que guardam o domingo, não guarda de sábado, você está andando na tradição. E vão me adorar, ensinando doutrinas de homens. Então, anula a lei de Deus por causa da vossa tradição. Então, Jesus falou isso aí. Apocalipse 3, versículo 16, no grande conflito, na página 451. Na imutável lei de Deus é o título. O povo de Deus, no entanto, não o receberá. O profeta de Patmos contempla os que saíram vitoriosos da besta e de sua imagem e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, e o cântico do Cordeiro. Apocalipse 15, versículo 2 e versículo 3. Sim. Então, João contempla o povo do futuro vitorioso da besta. Um povo especial. Amém. Um povo especial que não vai se drogar o poder da besta. Provérbios 14, 12, aqui está passando os santos, você guarda o mandamento de Deus e tem a fé de Jesus. Então João viu um povo guardando os mandamentos de Deus, né? E aqui nós sabemos, biblicamente, isso aí são Apocalipse 7, Apocalipse 14, são 144 mil. Exatamente, a fé de Jesus. Fé de Jesus. Que fé é essa? Mas que fé de Jesus é essa? A fé que Jesus tem. Então, a fé que ultrapassa todos os limites. Que ultrapassa todos os limites e não vai negar o princípio de Deus por causa de nenhum gosto humano. Agora, na página 610 do Grande Conflito, fala assim. Você pode ver a página por completo, irmãos, que faria bem. Terrível é a crise para a qual caminha o mundo. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, pequenos e grandes e ricos, como a gente já leu o texto, né? Que se drobem, se conformem aos costumes da igreja, pela observância do falso sábado, que é equivalente ao domingo, né? Falso sábado. Todos os que se recusarem a conformar-se serão castigados pelas leis civis e declarar-se-á finalmente serem merecedores de morte. Vai ter o decreto de morte. Por outro lado, a lei de Deus que ordena o dia de descanso do Criador exige obediência e ameaça com a ira divina todos os que transgredirem os seus preceitos. Leia claramente a página toda e leia a página todinha, que o assunto se expande. Aí você vê a advertência divina. Se alguém adorar a besta em sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Esse mistura aí quer dizer sem misericórdia, é só juízo. Porque lá no Egito teve uma misericórdia. As 10 pragas foi misturada com misericórdia. Esse aqui é sem mistura de misericórdia. Não tem como ninguém pedir a hora para o seu Deus, igual pediu para Moisés, né, para o faraó, ora para o seu Deus aí para parar, não tem como. Exatamente. Não tem como parar. Então, irmãos, a gente vê aqui, Evelano, você falou do selo de Deus, é o sábado, né? E a morte fala aqui, ó, na página 189, virando página 190 desse livro Eventos Finais, que todos deveriam ler, o selo de Deus vivo só será colocado nos que se assemelham com Cristo no caráter. Os que onde receber o selo de Deus vivo, e ser protegido no tempo da angústia, deve se refletir completamente a imagem de Cristo. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem e mulher impuros, jamais será colocada à testa de um homem ou mulher cobiçoso ou amante do mundo. Jamais será colocada à testa do homem ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidato para o céu. Então, o selo de Deus não é só guardar só o sábado. O sábado, na escatologia, vai ser sábado e domingo. Mas é toda a lei de Deus, a verdade, a consolidação da verdade. O selo é a consolidação da verdade no coração da pessoa. E o sábado é o texto escatológico, né, para os últimos dias. Que hoje as pessoas podem morrer, às vezes sem estar, não se pode até guardando no domingo, mas sem saber que é errado, ela pode até morrer salva. Ela não está morrendo, não morreu com o selo da besta. Exatamente. Só tem nos últimos dias. Né? Só tem que tomar com alguns cuidados especiais, porque tem um texto aqui que eu acabei de ler aqui, deixa eu só confirmar. Mas antes disso aqui eu vou ler enquanto você
Eu vou ler aqui outra coisa interessante aqui, ó. Esclarecido assim o assunto, quem quer que pise a lei de Deus para obedecer a uma ordenança humana, recebe o sinal da besta. Sim. Aceita o sinal de submissão ao poder a que lhe prefere obedecer em vez de Deus. A advertência do céu é clara. Se alguém adorar a besta em sua imagem, vai receber a ira divina. Deu o sinal? Aqui é o último convite divino. E a página? A página é 610. O grande conflito. Exatamente. Tem outra página aqui, eu passei aqui, na página 600 e... Eu creio que seja 610, aqui é 610. Essa página mesmo. Se vocês quiserem confirmar mais outras páginas, no grande conflito eu creio que eu já dei essa página, 441, 617 e 559, 604, 191 a 192, História da Redenção, 382, e grande conflito na página 451, 610 e 444. Tem um texto no Evangelismo aqui, ó, para dar um reforço àquilo que eu falei. Se a pessoa, hoje, o símbolo da bênção não pode estar inculcado nas pessoas. Quando for expedido decreto, vindo nos Estados Unidos, irmão, aí todas as nações da Europa, como a gente leu aqui, que a ONU vai implementar no mundo inteiro. Quando for expedido decreto que impõe o sábado espúrio, que é o domingo, e o alto clamor do terceiro anjo advertiu os homens contra a adoração da besta à sua imagem, porque qual é o alto clamor? É aqueles irmãos que estão vendo a verdade, pregando as três mensagens angélicas, eles recebem o alto clamor, chuva serôdia. E eles vão estar pregando o sábado verdadeiro, enquanto no mundo está o domingo. E aí, então, os que ainda persistirem na transgressão, receberão o sinal da besta. Evangelismo, página 234, 235. Então, quando sair um decreto dos Estados Unidos, e o mundo inteiro acatar, e o povo de Deus com alto clamor pregando que é o sábado, que é a lei de Deus, então as pessoas vão ter uma decisão, sábado, domingo. Aí sim, a pessoa recebe o selo da besta se continuar na transgressão. Isso é questão escatológica, mas aí você vai dizer, em termos de lógica, de ser uma coisa óbvia. Então, quer dizer, então, se eu não guardo o sábado ainda, não guardo o sábado, e não chegou ainda a imposição do decreto dominical, essa coisa toda, então isso aí eu estou isento disso aí. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque tem uma outra... Tem pessoas que não sabem. Exato, tem outra questão assim. Na página 604 do Grande Conflito diz assim: que está escrito na lei? Como lês? A ignorância não desculpará jovens ou velhos, nem os livrará do castigo devido pela transgressão da lei de Deus, pois tem ao alcance uma exposição fiel daquela lei, e seus princípios e requisitos. Não basta termos boas intenções, não basta fazermos o que se julga ser direito, ou que o ministro diz ser correto. A salvação de nossa alma está em jogo, e devemos examinar as Escrituras por nós mesmos, por mais forte que possam ser nossas convicções, por maior confiança que tenhamos de que o ministro sabe o que é a verdade, não seja este o nosso fundamento. Temos um mapa, dando todas as indicações do caminho na jornada em direção ao céu, e não devemos estar a conjecturar a respeito de coisa alguma. O primeiro e mais elevado dever de todo ser racional é aprender das Escrituras o que é a verdade e então andar na luz, animando outros a lhe seguir o exemplo. Então, a ignorância não vai desculpar ninguém, não. Sim. Então, principalmente a voluntária daqueles irmãos nossos, irmãos adventistas, que tem como ter o conhecimento, comprar a Bíblia e o Espírito de Profecia, tem como fazer isso, só ir na casa purgadora e comprar o Espírito de Profecia, e não compram. Muitos até dizem, eu não vou ler, porque daqui isso aí fala contra mim, eu vou ter que colocar em prática, então eu não vou ler. Deus, irmão, não faz nem sacrifício por tal mentalidade dessa, porque Jesus morreu para que as pessoas dizem sim ou não, passa disso do maligno. Isso aí chama-se ignorância voluntária. Sim. Não quero saber porque eu vou ter que estar responsável. Não, você está sendo ignorante, mas é como se você soubesse. Você está
rejeitando a oportunidade que Deus está te dando. Né? Então é complicado. Né? Então, para a gente fechar aqui na sexta-feira, para nós fechar aqui, Vilano, quais a tendências estão levando o cumprimento do Apocalipse 13 hoje? Quais a tendência que a gente vê hoje no mundo que está levando o cumprimento do Apocalipse 13? O que a gente vê no cenário mundial? Não, o cenário mundial aí, pelo que a gente já leu bastante os textos aqui, o que o cenário mundial aponta é um aglomerado administrativo satânico. Eu uso essas palavras. É um aglomerado, as peças do quebra-cabeça espiritual estão começando a se encaixar uma a uma. O mundo religioso, o mundo político, tudo voltado para a igreja. Os religiosos, eles fazem a sua interligação com o mundo político, o Estado, e cumprir aquilo que a profecia está falando. E isso está se e oprimir o povo de Deus, porque não aceita, em primeiro lugar, o grande apóstata não aceita ele ser desmascarado através do servo de Deus, guardando a sua lei, a qual ele dizia que era impossível. Ele dizia e diz que é impossível o ser humano guardar. É impossível. Então, mas aí o servo de Deus o desmascara, aí isso ele não aguenta. A ira dele é derramada sobre os servos de Deus, pega as nações, ilude as nações, através dos seus cabeças, dos seus ministros, conforme a Bíblia fala que os ministros deles se transformam em ministros de justiça. Então, isso é no mundo religioso, aqueles chamados doutores da teologia falsa, que infelizmente eles são assim guiado por esse grande apóstolo. Exatamente. E esses ministros, junto com os políticos, em qual detém o poder civil, faz essa junção, e aí então eles caminham para fazer os decretos religiosos se tornarem civis. Apocalipse 13 está se cumprindo bem literal, não, bem diante dos nossos olhos. O mundo inteiro está se voltando para uma política de direita. O mundo tinha bastante tendência de esquerda, você pode ver todos os políticos, a esquerda está em declínio, porque a esquerda é ateia. Como é que um ateu vai aceitar um domingo como o dia de Deus? O ateu não vai querer saber isso. Então o mundo inteiro, você pode ver, Estados Unidos, evangélicos junto com o presidente. Brasil, ganhou aí o presidente, os evangélicos junto orando com ele, a esposa dele é evangélica. Então todo mundo está se virando para ter igreja e Estado junto. E quando isso acontecer, sai a imagem da besta. E aí a perseguição aos dissidentes. Exatamente. As pessoas que estão nos assistindo têm que entender uma coisa. Nós estamos falando aqui essa união, é união através de decretos. Não quer dizer que você tem que orar pelo presidente, orar a Deus pelas pessoas, ser amigo de todos, se possível ter paz com todos. Isso. Nós não estamos falando nada de você se isolar das pessoas, não é nada disso. Agora nós estamos falando aqui em termos ecumênico. A religião se unir ao Estado para lhe favorecer o seu pensamento religioso. Sim. Tornar um decreto civil, uma doutrina religiosa, num decreto civil. Como está apresentado na Bíblia do Espírito Santo, o domingo, né? A questão do domingo. A obrigação. A questão do domingo. A obrigação. E aqui, é claro, não tem aqui, todos aqueles que apoiaram esse decreto, eles vão fazer uma homenagem ao papado. Eu creio, pelo que a profecia diz, em termos categóricos da profecia, que a imagem da besta, ela não vai se formar. Ela já está formada. Ela não vai se formar. Ela já está formada lá nos Estados Unidos da América. Só vai agora expandir para o mundo todo. Está formada. Mas aí só falta o fôlego. E o fôlego é o decreto dominical. O fôlego. Para que a imagem possa falar. A fala da imagem é sua autoridade. E só pode ter essa autoridade quando der um decreto de apoio a essa imagem da besta. Sim. Então nós vemos até uma frase aqui do presidente lá da ONU, dizendo que o papado trazia a paz para o mundo. Traga-nos a paz. Então o mundo está dizendo que está uma guerra total, uma briga, uma coisa religiosa, um conflito, né? Então quem vai trazer essa paz? Eles vão dizer, o papado. Exatamente. Perguntaram para um presidente, foi dos Estados Unidos, o ex-presidente. Eu não estou lembrado o nome dele agora, mas perguntaram para ele
Quando você olha para o Papa, você vê quem? Ele falou, eu vejo Deus. Pronto. O ex-presidente dos Estados Unidos. Ele fala, um jornalista pergunta para ele, quando você olha para o Papa, você vê quem? Ele diz, eu vejo Deus. Então aí está a exaltação do homem, né? do sistema papal romano, sim, a besta do Apocalipse 3. Então, irmãos, que você possa orar por nós precisamos orar pelos irmãos também, um pelos outros, vamos se unir na verdade, com a consolidação da verdade. Que você possa compartilhar esse vídeo se você gostou com outros irmãos, dá um like para nos ajudar, comenta o que você está achando da lição, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus? Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu hoje de fazer esse comentário da lição da Escola Sabatina. E eu te peço, Pai, que a cada irmão, a cada amigo nosso, a cada filho teu que vá assim, assistir esse vídeo, esse comentário, que venha abrir o coração, Pai, e aceitar as tuas santas verdades, Pai, antes que seja tarde demais. Nos dá a tua força, nos dá coragem, Pai, para prosseguir adiante com a tua verdade, e a verdade de maneira bem clara, conforme o Senhor nos dá o discernimento. Nós te agradecemos por toda a tua bondade, o teu amor e o teu cuidado. No doce nome de Jesus. Amém.